bom dia. Estamos começando mais um Sindicef em Movimento, um programa do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no estado do Rio Grande do Norte, mas que é aberto a toda a população. Muita informação jurídica, esportiva e principalmente discussão política, né? Então esperamos vocês para todo o programa. Nosso bom dia agora para o Dr. Leonardo, advogado da área civil aqui do nosso sindicato. Dr. Leonardo tem um tema um pouco diferente agora, né? Eu acho que é comum na vida das pessoas, mas que a gente não tinha tratado nada sobre isso aqui ainda. Você vai falar aquelas palavras bonitas e eu vou trocar aqui em miúdo, né? No feijãozinho dos leigos, né? Alguém tem a guarda de um filho e fica falando mal do outro, né? Tentando fazer, como se diz, fazer a cabeça, né, da criança, normalmente criança, fazendo a cabeça da criança contra aquela outra parte que não está com a guarda, né? Então, isso não é legal. Bom dia, gente. Não é legal, nem é legal. Primeiramente, bom dia, né? Bom dia a quem está em casa nos assistindo. Isso é o que as pessoas leigamente, os leigos não sabem, mas isso se chama alienação parental, né? O que é isso, Leonardo? A alienação parental é justamente quem detém a guarda de uma criança ou adolescente, quer seja mãe, o pai, ou um avô, uma avó, busca denegrir a imagem do outro, criar inverdades com relação ao outro genitor, ou ao avô ou avó que detém a guarda, querendo o que com isso? Que a criança se afaste, que a criança crie um asco, crie uma animosidade, que não queira o convívio com aquele pai ou com aquela mãe. Então isso é o que a gente chama de alienação parental. E essa alienação parental, ela se tornou crime, que começou a vigorar a lei de 2017, que foi aprovada, e que muda o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? Mas ela foi aprovada em 2017, mas só entrou em vigor agora dia 5 de abril. Então está fresquíssimo. A gente vai ver como é que o Poder Judiciário vai se comportar nos casos que forem chegando. Enquanto você falava aqui, eu lembrei, próximo domingo, de 2 ou 3 casos, quer dizer, então é uma coisa de acontecer, né? Muito comum, Gigi. Porque assim, não só em relação ao pai e à mãe, por exemplo, mas eu estou lembrando de um caso em que a mãe não deixa ver a avó do outro, Exato. do pai no caso, a mãe não deixa ver a avó por parte de pai. Exato. E assim, a própria mãe ou o pai impedem o filho ou adolescente de ver o outro genitor, entendeu? Isso também é alienação parental. É você tentar fazer com que psicologicamente aquela criança, aquele adolescente, ela seja tão bombardeada com informações falsas, com mentiras, até de convívio mesmo com aquele genitor ou aquele avô, aquela avó, que ele prejudica a criação, prejudica ele psicologicamente. Isso é uma alienação parental. Por exemplo, a mãe que detém, vamos dizer, a mãe ou o pai que detém a guarda, né, mais comum, né, criança, geralmente é a mãe que detém a guarda, né, o convívio maior com a criança, mesmo a guarda sendo compartilhada. A mãe fala, não, olha, seu pai não está pagando a pensão porque ele não gosta de você. E às vezes não é, às vezes o pai não está pagando a pensão porque ele está numa situação financeira, qualquer motivo. Não queira, né? Exatamente. Porque não queira. Mas assim, vamos dizer que ele não esteja pagando porque ele está numa situação financeira de perder o emprego, alguma coisa desse tipo. E aí a mãe utiliza esse argumento, dizendo, está vendo aqui, olha, seu pai não está pagando a pensão, ou o contrário, né? O pai que detém a guarda da criança, querendo denegrir a imagem da mãe, fala, olha, sua mãe não queria nem que você tivesse nascido, entendeu? Ele abandonou, quer dizer, então isso são formas de alienação parental, entendeu? Que pode e deve, pela lei, ser ressarcida pelo Poder Judiciário, entendeu? Pode combinar até em prisão do agressor psicológico a essa criança, a esse adolescente, inclusive com medidas protetivas. Você pode, quem detém a guarda da criança pode buscar o Poder Judiciário,
a lei permite. Aquelas medidas protetivas da Lei Maria da Penha podem ser utilizadas nesse caso, né? Afastar o agressor psicológico do convívio com a criança. E se ele persistir, aí ele pode ser até preso preventivamente, a lei assim traz, assim reza. Então, lógico, é uma coisa nova, como eu disse, passou a vigorar no dia 5 de abril agora, desse ano, ou seja, eu não sei nem se já teve algum caso que já tenha sido apreciado. Talvez tenha casos que não tinha lei, não esteja lá pendurado, talvez agora aplique a lei, né? Então, são situações que agora o Poder Judiciário, efetivamente com essa lei, vai poder ter uma aplicação melhor e evitar que, porque tudo é criado, a legislação, para proteger a criança e o adolescente. Nada mais do que isso. Isso, com certeza, é uma forma de proteção à criança. Com certeza. E deve ser combatido pelo Poder Judiciário essa alienação parental. Ok, muito interessante o assunto. Muito obrigado, Leonardo. No nosso programa temos mais novidades. Ok. Nosso bom dia agora para o Dr. Wagner, da nossa assessoria jurídica trabalhista. Bom dia, Dr. Wagner. Hoje a nossa conversa é mais específica com alguns médicos, não é isso? O que é que você tem aí de novidade para essa categoria? Bom dia a todos, bom dia, Gigi. Essa categoria é interessante, porque os médicos, é muito raro procurar a nossa assessoria, né, para pleitear algum direito. Mas quando vem, é muitos, porque como não acumula, eles deixam acumular e traz aquela imensidão de direitos. Mas enfim, esse eu vou falar especificamente para vocês médicos. Esse programa vai ser para o médico. O médico ele possui dupla jornada. Alguns médicos possuem dupla jornada. A lei dá esse direito, né? Havendo compatibilidade de horário, ele pode fazer a jornada 20 mais 20, né? O que dá 40 horas. O que acontece com esses médicos? Em muitos casos, em determinadas rubricas, né, que o médico recebe nos seus vencimentos, ela só incide em uma jornada de trabalho. Só incide em uma jornada de trabalho. Alguns anos atrás, nós fomos procurados por alguns médicos com relação aos anuênios. Foi isso que levantou essa questão. A gente começou a ver mais a fundo outras rubricas. Mas o que começou, digamos, esse tema de médico em si, dessa dupla jornada, foi com o anuênio. A gente verificou que o anuênio, não é? Ele só incidia numa jornada. Digamos que o anuênio de um determinado médico, 15 anos, né? 15%. E só incidia, digamos, em R$2.000. 15% em 2.000. Os outros 2.000 ficaram de fora, mesmo vindo as 40 horas naquele vencimento. Então ele só incidia aquele anuênio em uma jornada, e ele tendo dupla jornada. Então o que acontece? Além desse direito que o médico tem, com relação ao anuênio especificamente, nós agora vamos entrar com ação coletiva, né, o sindicato, nós vamos entrar com ação coletiva, em nome do Sintcef, pleiteando que essa dupla jornada também incida na gratificação, na GDPST, ou em outra gratificação de incentivo, né? Porque o governo, a GDPST é específica do Ministério da Saúde, né? E pode ter outras GDs de outros médicos, de outros órgãos. Perfeitamente. Que também têm esse direito. Essa nomenclatura, ela difere, ela tem algumas mudanças. O que importa é começar com GD. O resto da letrinha. Gratificação de incentivo. Não tem problema o resto da letrinha. Gratificação. Na dúvida, vem aqui ao sindicato que a gente tira. Isso. Na dúvida, faça carreira para aqui. Mas o interessante deixar bem claro, né, é que esta ação nós vamos ajuizá-la de forma coletiva. Certo? Se o médico estiver apressado e quiser entrar individualmente, isso não impede dele entrar individualmente. Qual é o bom de uma ação coletiva? Porque o advogado particular, ele nunca trata desse assunto. Eu vou dizer agora. Uma causa judicial, ela traz ônus para quem ajuiza a causa. Nós não podemos ingressar com causas aventureiras. Tá certo? Quando um servidor público
ou alguma pessoa procura o judiciário, tá certo? Ele vai arcar com aquela responsabilidade. Entendeu? Essa ação, como é uma ação nova, digamos, um direito que vai ser discutido, quem vai arcar, digamos, com alguma responsabilidade dela vir a não ser vencedora, de ser uma ação perdida? Quem vai arcar com esse ônus? O sindicato. O sindicato que vai ter esse... E entrando individualmente é a pessoa que vai arcar com Exatamente. Em caso essa ação seja perdida, vai ter a sucumbência, que é uma verba, uma despesa que ele vai ter ao fim do processo. O juiz condena isso. A lei, a nossa lei, o nosso processo civil. E certamente esse médico vindo a perder essa causa, ele vai pagar, ele vai ter esse prejuízo, que se chama sucumbência, e outros mais, que aqui não vamos tratar sobre esse tema, que seria 3 programas de despesas de processo. Mas enfim, mas mesmo tendo feito essa exclamação, e o médico, ele mesmo assim queira entrar individualmente, ele pode procurar a nossa sede, se ele for filiado ao nosso sindicato, obviamente, né? Traz as fichas financeiras dos últimos 5 anos, RG-CPF, comprovante de residência, ou aguarde a tramitação, que é o que eu faço, é o nosso conselho, nossa orientação atual. Aguarde um pouco a tramitação do nosso feito coletivo, tá certo? Para ver se vai ser uma ação vencedora ou não. Ok. Tá certo? Ok. Obrigado, doutor Wagner. Próximo programa estamos de volta. Estamos aqui agora com o Valério Fonseca, assessor político do Sindicef. Bom dia, Valério. Bom dia. Em torno da prisão de Lula, que falamos no programa passado, gira uma outra discussão, que é a questão da condenação em segunda instância. Né? A condenação em segunda instância não. A partir da condenação em segunda instância, a questão de cumprimento da sentença de prisão. Né? Como é que você vê essa questão em relação à questão geral e em relação à questão também ligada à questão da prisão de Lula? Bom dia. Agradecer a oportunidade, né, de estar aqui mais uma vez. Na minha opinião, a condenação, a decisão que determinou o cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância, na minha opinião, ela foi precipitada. Essa decisão apertada, 6-5, foi tomada em base a uma pressão, a uma crise que estava instalada no Brasil, que ainda está. Mas naquele período existia um ativismo político muito forte do Poder Judiciário. Se você tem 4 instâncias no Brasil, que é o juiz, que são os desembargadores do Tribunal de Justiça, tem o STJ e tem o Supremo Tribunal Federal. Se a Constituição diz que deve garantir a presunção de inocência, que deve prevalecer o princípio da inocência, que esse princípio ele é sagrado, que você tem direito a recorrer em liberdade enquanto não transitar em julgado uma decisão judicial. Está na Constituição Federal. Isso é um princípio, vamos dizer assim, quase que sagrado, quase uma cláusula pétrea. Para que ocorresse a modificação da Constituição, teria que ter sido por meio de uma lei, de um projeto de lei. Você teria que modificar a Constituição Federal, não permitindo que uma decisão dessa envergadura, desse tamanho, dessa importância, fosse tomada por 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não foram eleitos para legislar. Não foram eleitos para legislar. Eles não tiveram um único voto. Então, quem deveria fazer essa modificação seria o Congresso Nacional, e não
os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como é público, vou citar, não sou eu que estou trazendo a baila, trazendo para a população saber, mas foi noticiado já na grande imprensa, na grande mídia, que é o processo do filho de Vilma. Está parado no Tribunal Federal lá em Pernambuco, há mais de 4 anos sem ser julgado. Está lá na gaveta. O de Lula foi julgado em 6 meses. O de Lula foi julgado em 6 meses. E como esse que está lá em Pernambuco, no Tribunal Federal de Pernambuco, tem vários outros que eles só julgarão se houver interesse. Ou seja, criou-se no Brasil um tribunal de inquisição. Aquele que é de esquerda, quando cai na segunda instância, é logo preso. Eles vão acelerar. Aqueles que não têm interesse, que são de direita, que são do esquema, que são do sistema, esses vão para a gaveta. É o tribunal de inquisição. Errado. É a coisa mais absurda que já aconteceu nesse país nesses últimos tempos. Mais absurda que já aconteceu nesses últimos tempos. Então, portanto, nós temos que derrubar isso. Nós temos que mudar isso. Nós temos que assegurar que a Constituição seja cumprida, que as pessoas tenham o direito de recorrer em liberdade. Agora, o que é preciso e que eles não fazem? E nem vão fazer? Celeridade processual. A Justiça Eleitoral é um exemplo de celeridade processual. O candidato tem 2 dias, 48 horas para recorrer de uma decisão. Se ele não recorrer, ele perde. Ele está fora. Por que não se adota a celeridade processual? Para todos esses casos. Tem prazos. O Código Penal, o Código de Processo Penal e o Código Civil estabelecem prazos para recorrer, para recursos, para o juiz sentenciar. E por que não se cumpre esses prazos? Arrisca. Isso sim que deveria existir. Tem 2 aspectos aí do que você falou. Primeiro, o seguinte, a questão da... Se você já vai cumprir pena na segunda instância, para que tem a terceira instância? Deveria acabar na segunda, então, e a segunda resolver. Se a segunda é capaz, se ela tem a autoridade de dizer o seguinte: está provado que você é ladrão e você vai ser preso, por que uma terceira instância? O segundo aspecto, então, se tem uma terceira instância, é porque ainda tem algum trâmite que falta, e se falta não é para ser preso, tem que primeiro ir para o terceiro. E a segunda coisa, que é a que mais me incomoda, que é o que você falou agora no final, que é a questão do tempo, né? Porque não fosse essa questão do tempo importante, nós não teríamos visto agora nessa última quinzena, eu vou ampliar para esse último mês, a quantidade de processos que foram prescritos, né? A quantidade de processos que foram prescritos, claro, todos eles grandes políticos da direita, né? Foram mais de 10 no último mês que prescreveram, e que isso vai ser um outro tema para nós. Saber que virar réu pode não significar nada, né? Se for no caso de Lula, significa que ele já está condenado, basta ser réu. Em outros casos, ser réu não significa absolutamente nada, apenas esperar a prescrição. Como existe uma justiça que ela só funciona para beneficiar um lado, o lado da classe dominante, dos poderosos. Nós não temos uma justiça que é cega. Nós temos uma justiça que está com os 2 olhos abertos, mas que ela só olha beneficiando um lado e prejudicando o outro. Com certeza, nós temos que mudar isso. Ok, obrigada, Valéria. Até o próximo programa. Eu que agradeço. Já praticamente 2 meses da morte de Marielle e não há nenhuma pista significativa
não há nenhum retorno, né, da barbaridade do assassinato de Marielle Anderson. Esse assassinato, tem algumas pessoas questionando por que quando morrem pessoas todo dia, vítimas da violência, e nós não vamos para a rua fazer atos, né? A morte de Marielle é muito emblemática. Não que as outras vidas, né, até um dos próprios chavões dos atos de Marielle é que vidas importam. A morte de Marielle, ela é mais emblemática porque justamente ela lutava por essas vidas que morrem, principalmente pelas vidas negras, pela vida dos favelados. Esse foi o motivo dela ter ela própria sofrido a violência, porque ela denunciava essa violência. Todas as vidas importam, e os motivos dessas vidas serem levadas, na grande maioria das vezes, é justamente a violência que nós estamos vivendo. São justamente as políticas que são aplicadas que fazem com que essas vidas sejam levadas. E Marielle era exatamente a voz por onde passavam as denúncias dessas vidas que se vão. Ela era de um local, ela era de uma favela especificamente, mas ela lutava pelos direitos humanos. E quem gosta de dizer que direitos humanos é direito dos manos, se engana redondamente. Você não conhece o trabalho dos direitos humanos. Os direitos humanos se importam com a vida dos manos, com as vidas humanas, com as vidas dos policiais que morrem em combate. Os direitos humanos se preocupam com todas as vidas. E ela se preocupava, mais especificamente, com a vida dos favelados do local dela, com as vidas que eram surrupiadas, muitas vezes pela violência policial injustificada, que muitas vezes a violência policial é fruto da corrupção, e ela denunciava isso. Então a violência que Marielle sofreu, a execução de Marielle, ela está exatamente ligada à importância que tem as vidas que se vão. Então é preciso entender, se nós fôssemos fazer atos com todas as vidas que se vão, vítimas de violência, a gente não trabalhava, a gente não estudava, a gente nem gravava programa. O que a gente está lutando para descobrir quem matou Marielle, quem mandou matar Marielle e por que mandou matar Marielle, que Anderson morreu porque estava com ela, né? Mas a execução foi encomendada para ela, é justamente porque ela era essa voz que expressava isso, que denunciava isso, que ia lá e dizia, não pode ser assim. Então esse é o motivo pelo qual a gente vai para a rua para saber quem matou Marielle, porque ela era mulher, que ela também denunciava a violência contra a mulher, ela denunciava o machismo, e isso também incomoda muito. Ela tinha acabado, né, de ser indicada como relatora da intervenção no Rio de Janeiro, e isso também incomodou. Ela era lésbica, e isso também incomodava. Ela era da favela. Talvez se ela fosse uma mulher branca de classe média, talvez não tivesse ousado executá-la. Não que mulheres brancas de classe média também não sofram violência, mas talvez se ela fosse branca e classe média, a morte dela não tivesse sido encomendada assim, escrachadamente à luz do dia. Mas o fato dela ser mulher, lésbica, favelada e negra, tem todo um contexto de exclusão social, de uma mulher que se sobressaiu, apesar de todas essas características, numa sociedade extremamente opressora, que fez com que esses elementos encomendassem a própria morte dela. Então, nós continuamos exigindo saber quem matou Marielle, quem mandou matar e por quê. Marielle, presente.
Estamos agora aqui com o amigo João Vicente para falar aí sobre a Série C, não é isso, João Vicente? O que é que você traz para nós aí sobre a questão da Série C aí para nós? Bom dia, Gigi, bom dia, amigos do 107 Movimento. Campeonato Brasileiro da Série C, chamada Terceira Divisão. Esse ano nós temos a presença de 2 clubes aqui do nosso estado. O ABC, que veio, ano passado jogou a Série B, foi rebaixado para a Série C, e o Globo, que jogou a Série D e subiu para a Série C. Então os dois se encontram na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos passar algumas coisas aqui da Série C para que os amigos possam entender o que é a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que essa Série C, a CBF, ela só dá ajuda para o transporte e alimentação, né? Não tem apoio financeiro nessa Série C, ao contrário da Série B. A Série B, cada clube esse ano receberá 6 milhões de reais, né? O ano passado, lembrando que o ABC jogou a Série B e recebeu 4 milhões e 100. Vamos lá. A Série C de 2018 é uma competição equivalente à terceira divisão do futebol do Brasil, contando com a 29ª edição da história, e é disputada por 20 clubes, onde os 4 mais bem colocados ganharão acesso à Série B de 2019. Os 2 últimos colocados de cada grupo, na primeira fase, serão rebaixados para a Série D de 2019. Após a autorização da Federação Internacional de Futebol, a FIFA, a competição não será paralisada durante a disputa da Copa do Mundo, que teremos agora em junho e julho, né? Que serão realizados dia 14 de junho a 15 de julho. Então vamos conhecer os clubes que estarão disputando a Série C, já estão disputando a Série C, e os nossos clubes ABC e América, ABC e Globo já estão participando, né? ABC, Atlético Acreano, Botafogo da Velha Paraíba de Guerra, Botafogo de São Paulo, o Bragantino, o Confiança, lembrando que o Confiança é um time que é dirigido pelo Potiguar, Luizinho Lopes, que era o treinador do Globo, está no Confiança. O Cuiabá, o Globo de Ceramiri, o Joinville, Juazeirense, que é uma pedra muito grande na mente e na lembrança do torcedor do América. Com certeza. O time da Luverdense, o Clube Náutico Capibaribe, que esse time é dirigido pelo Roberto Fernandes, que foi treinador aqui em Natal já do ABC, do América, é um velho conhecido aqui do povo do Rio Grande do Norte, do Operário do Paraná, do Remo, lá de Belém do Pará, e do Salgueiro de Pernambuco. Portanto, esses clubes, esses 20 clubes, disputam aí a Série C, que tem os 4 primeiros sobem, os 2 primeiros de cada grupo, né? São 2 grupos de 10, os 2 primeiros sobem de cada grupo, são 4, vão para a Série B, né? E os 2 últimos de cada grupo também têm acesso e vão disputar e conhecer o amargo sabor da Série D do Campeonato Brasileiro. Como é o sistema aí desse campeonato? É aquele jogo de ida e volta, mata-mata, assim, no grupo de 10 primeiro, como é que funciona? Esses 10 jogam entre si, né? Jogos de ida e volta, classificam 4 de cada grupo, certo? Sim. Aí vão para o mata-mata e quem passar já está na Série B do próximo ano. Aí no caso só passam 2. Não passam 4, porque é 4 de cada grupo, são 8, né? Dos 2 grupos. Então, aí vai para o mata-mata. Aí vai mata-mata e fica 2 de cada grupo. Sim, no caso fica 4. 4, né? E estarão na Série B. Então ainda existe o mata-mata para matar muita gente do coração. Com certeza. Ok, João, obrigada. Até o próximo programa. Um abração. Estamos chegando ao fim de mais um SINCEF em Movimento. Próximo sábado teremos novamente discussões políticas, sobre esporte, área jurídica, muita informação para você. Até lá.